Você sabe como a multa impacta na renovação do seguro do seu carro? Vamos descobrir agora. Olá, pessoal. Aqui é a Daniela do Bem Canadá. Hoje estamos novamente com o Carlos Soares, que é proprietário de uma seguradora em Toronto. E hoje ele vai falar para a gente sobre multas. Quais são as multas mais comuns que ocorrem aqui no Canadá e no que ela pode interferir no valor do seguro do seu carro. Olá, Carlos, tudo bem? Olá, Dani, tudo bem? Tudo bom. Então, obrigada por você novamente vir aqui se dispor a dar informação para, né, para as pessoas que seguem o meu canal. Eu te agradeço muito por isso. E, e eu já vou te perguntando, né? Quais são as multas que são as mais recorrentes aqui no Canadá? Legal. Dani, eu vou focar aqui em algumas coisas mais comuns, que acontecem com mais frequência e que têm causado bastante dificuldade para os brasileiros que estão chegando agora, né? Uhum. Multa de trânsito, ao contrário do Brasil, impacta muito no preço do seguro. Então, por exemplo, uma multa de velocidade, onde o motorista foi pego a 10, 15, 20 quilômetros acima do limite de velocidade, isso vai ter um impacto imediato, quando eu falo imediato, apenas na renovação do cliente, de 17,5%. Uma única multa aumenta seu preço em 17,5%. Essa Isso multa é é regra. aquela, porque a gente tem a multa que ultrapassa 20% da velocidade, a que ultrapassa. Qual que é essa daí? Essa é a multa que eles consideram minor conviction, que geralmente é quando o motorista é pego 10, 20, 30 quilômetros acima do limite de velocidade. Se o motorista for pego 40 quilômetros acima do limite de velocidade, isso pode colocar ele numa categoria de motorista de alto risco. Tá? A gente precisa lembrar o seguinte: se eu sou pego 20 quilômetros acima do limite de velocidade numa via de 30 quilômetros por hora, eu estou a mais de 50% acima do limite. Uhum. Vai ficar a critério do guarda classificar esse incidente, essa ocorrência, como um minor ou um major conviction. Mas o mais comum é as pessoas serem multadas em vias um pouco mais rápidas, vias de 60 km por hora, vias de 50 km por hora, ou numa highway, onde o limite é 100, as pessoas serem pegas bem acima da velocidade. Vou dar um exemplo que aconteceu com um cliente meu. Ele foi multado a 99 km por hora numa via de 60 km por hora. Ele tomou uma major conviction e o guarda suspendeu a carteira dele por 15 dias. Essa multa dada implicou em a companhia de seguro rejeitar a renovação do seguro dele. E o que acontece? Na renovação, como a companhia de seguro rejeita renovar o seguro com o cliente vai para o mercado e o preço dele fica extremamente caro. Por quê? Porque as companhias de mercado convencional não aceitam mais aquele motorista. Então, o motorista só vê como opção ir para as companhias de seguro de motorista de alto risco. Aí um preço que seria de $2.500 por ano pula para $7, $8.000. Então, essas multas com excesso de velocidade muito grande, um percentual de excesso muito acima do limite, tem um impacto super, super severo no preço do cliente. Outro exemplo, o motorista está aqui, tirou a G1, e aí ele dirige um carro, o guarda pega e dá uma multa de suspensão, porque com a carteira G1, ninguém pode dirigir o carro se não tiver acompanhado de um motorista que tem a carteira G no banco de passageiro.
Então, eu tive 3 casos onde os clientes foram pegos dirigindo apenas com a carteira G1 e eles alegam, mas eu tenho a carteira do Brasil que ainda é válida. Uma vez que você tirou a carteira G1, a carteira brasileira perde por completo a validade. Tá? Uma multa de G1, dirigindo com a carteira G1 apenas, vai gerar 2 situações. Primeiro, uma multa, que é um Major Conviction. Segundo, uma suspensão temporária da habilitação do cliente. Essas 2 informações vão para um banco de dados utilizado pelas companhias de seguro e essa suspensão vai fazer com que o cliente fique sem acesso ao mercado convencional de seguro por 3 anos. Eu tenho um cliente que aconteceu isso com ele. Ele não teve alternativa, teve que fazer seguro com uma companhia de alto risco e o seguro dele passou de $2.200 por ano para 7.970. Essas multas geram um transtorno enorme para o imigrante novo, porque faz com que o preço dele fique extremamente caro e, em muitos casos, inviabiliza ter um carro. Então, meu conselho é não caia na tentação de dirigir com a carteira G1. Uhum. Tá? Já vi casos da pessoa insistir, dirigir com a carteira G1 e ter um acidente, bater o carro. E aí a seguradora não cobre, porque a pessoa estava dirigindo de forma ilegal. É bom lembrar, dirigir com a carteira G1, isso é ilegal. Tá? Legal. É porque você não deveria estar ali naquele momento, né? Então, você não deveria estar dirigindo. Então, a partir dali, não importa se você era o culpado, se não era, você passa... Não importa. Inclusive, você deve ter que pagar o outro também, né? Se você bater no carro, você tem que pagar tudo. Eu já vi casos, porque, veja bem, a seguradora do outro motorista não vai querer ficar no prejuízo. Então, como ela não consegue recuperar o prejuízo da companhia de seguro que cancelou seu seguro, a companhia de seguro do outro motorista, o prejudicado, vai entrar com uma ação legal contra você. Imagina a situação. Você acabou de chegar no país, está com o teu work permit, ou às vezes a visto de turista, né? Querendo ficar no país, acontece uma situação dessa, o seguro é cancelado, a seguradora não cobre prejuízo, aí você vai ter a outra seguradora entrando com um processo legal em cima de você. Acabou seus planos de ficar no país, porque com uma ação de litígio em cima do seu nome, na hora de você submeter seus papéis para a imigração, vai parecer que você tem uma ação legal correndo contra você. E aí você não passa naquele quesito de criminal check. Né? Então, meu conselho é não dirijam com a G1. Eu vou dar um exemplo para facilitar o entendimento. Vamos supor que eu tenho meu próprio seguro, a minha esposa tem a carteira G1. Ela não tirou a G2 ainda. E ela decide pegar o carro para ir no mercado. Mas ela sabe que ela não pode dirigir. Mas ela arrisca, não vai acontecer nada. Ela pega o carro, sai, vai até o mercado e toma uma multa. Né? Toma uma multa. Conclusão. A minha seguradora vai rejeitar ela com uma motorista secundária por 3 anos. Se eu insistir em querer mantê-la como motorista do carro, a minha seguradora vai se recusar a renovar o meu seguro. Tá? Porque ela não aceita, nenhuma seguradora vai aceitar um motorista com suspensão. Tá? Isso vai demorar 3 anos para desaparecer do histórico dela. 3 anos? 3 anos. A multa fica 3 anos no histórico. Outra situação. Ela saiu e bateu o carro com a carteira G1. A minha seguradora ela vai rejeitar pagar o prejuízo, porque a minha esposa, sabendo que não poderia dirigir com a G1, sabendo que é ilegal dirigir com a carteira G1, ela sim o fez. Então, a minha seguradora vai rejeitar pagar o meu prejuízo, vai se rejeitar a pagar o prejuízo do outro motorista, meu seguro vai ser cancelado imediatamente
e eu vou ter que pagar todo o prejuízo do outro motorista ou esperar até a outra seguradora entrar com uma ação legal contra mim. E vai acontecer. Aí você falou assim sobre o seguro, o problema da multa por estar dirigindo sem o acompanhante, né, só com a G1, e sobre excesso de velocidade. Existem outras multas que impactam na renovação do seu seguro, que impactam no valor da renovação do seu seguro? Sim, sim. Toda multa de trânsito vai impactar no preço do seguro, sem exceção. Toda multa de trânsito. Então, vou dar um exemplo das multas mais simples. O guarda para e a pessoa não está com o documento de seguro no carro, que é aquele documento rosa, comprovante de seguro. Uhum. Isso é uma multa de trânsito. Vai aumentar o teu preço. Que mais? Muito comum. Você não para 100% totalmente na placa de pare. Você dá aquela paradinha e deixa o carro rolar um pouco. Uhum. Se tiver um policial de plantão ali te esperando, ele vai te dar uma multa. Você vira à direita... Perdão? De semáforo. Semáforo. Essa é o Major Conviction. Você passou no farol vermelho. Major Conviction. E de estacionamento? Estacionamento não impacta no preço. Se você parou em lugar proibido em Toronto e tomar uma multa, isso não impacta no preço. Lembrando que a gente está falando mais assim para Ontário, né? Exato, exato. E pode ser que em outras eu não sei. províncias sejam diferentes, e aí, se alguém souber, só coloca aí para a gente também. Isso. Que é bom a gente ficar sabendo, né, em todo o país. Mas assim, é bem provável que isso seja federal, né? Não, porque é tudo provincial. Tudo Trânsito provincial? é legislação provincial. Sim, a legislação... entendi. Provincial. Mas, geralmente, as regras são as mesmas. Varia muito pouco de província para província. Uhum. Tem província que é muito mais rígido que Ontário. É bom lembrar. Algumas províncias são muito mais rígidas. Né? Carlos, se tomar 2 multas, 30% de aumento, você está aqui há menos de 3 anos, toma 3 multas, muito provavelmente a sua seguradora vai negar a renovação do seu seguro na renovação. Então, você vai receber uma carta informando que ela, seguradora, ela se recusa a renovar o seu seguro. Aí você vai tentar com outra seguradora. É muito importante as pessoas saberem que no Canadá tem banco de dados para tudo. Então, toda multa que você tomar, todo acidente que você tiver, todas as outras seguradoras vão também ficar sabendo. Vão ter acesso. Tá? Então, uma multa, 17,5%, 2 multas por volta de 30% de aumento, tomou a terceira multa num espaço inferior a 3 anos, e você está no Canadá há 3 anos ou há 4 anos, possivelmente a sua seguradora vai se rejeitar a renovar seu seguro. E já vi acontecer muito isso. Para quem está chegando, o conselho é siga a lei. Só siga a lei. Deixa para trás, deixa no Brasil, deixa no aeroporto os nossos maus hábitos de direção do Brasil. É o meu conselho principal. Com certeza. Tá? E segura que é caro. Aquela cláusula que você falou, se vocês não viram ainda, eu fiz outra entrevista com o Carlos, outras 2 entrevistas com o Carlos, e a gente falou de uma cláusula que existe também na pólice de seguro, em que você tem um perdão aí para uma colisão ou um acidente. Essa multa aí, ela impacta nisso daí também? Não. A Só em caso de multa não acidente. vai eliminar esse direito, somente o acidente. Entendi. Então, é Tá? só mesmo quando você tem algum tipo de acidente. Entendi. Isso. Tá? Então, multa é algo extremamente importante. Dependendo de onde você for morar aqui em Ontário, o seguro é bem caro. A gente busca fazer o melhor possível aqui para dar um preço bom para o cliente.
mas multa é algo que cria um custo a mais no orçamento. Você tem regiões aqui de Ontário, por exemplo, a região de Brampton, caríssimo o seguro. Imagina, você já paga $400 por mês e você tem aumento de 17,5%, né? É caro, é bastante caro. Então, é só seguir a lei, né? Placa de pare, pare. Pare 100%, porque pode ter um policial escondido ali esperando alguém, né? Farol vermelho. Farol vermelho, se você está fazendo uma conversão à direita e for permitido, não tem problema, Sim. desde que seja permitido. Quem mora em Toronto pode se defrontar com a situação de que você não pode fazer uma conversão à direita com farol vermelho. Fora de Toronto, pode. Então, dirigir em Toronto é mais complexo ainda, porque algumas multas de trânsito que se aplicam em Toronto não se aplica aonde você mora, onde eu moro. Se eu fizer uma conversão à direita no farol vermelho, por exemplo, aqui em Oakville, eu não vou ser multado, né? Porque é permitido. Mas em Toronto é comum isso não ser permitido, né? Mas aí também, mas aí você vai saber se não é permitido, porque quando não é permitido, ele coloca uma placa lá dizendo que no farol vermelho você tem que parar. Coloca uma placa. Se não é permitido. Porém, em Toronto, às vezes você tem muitas placas juntas e cria uma confusão visual na hora de você estar parado, né? Ou a placa permite uma conversão à esquerda ou à direita dentro de um determinado horário. Então, isso gera uma confusão no motorista. Na dúvida, não vira à direita nem à esquerda. Fique parado ali esperando a sua vez, quando o farol abrir. Né? Sim. Mas multa é um transtorno. Multa causa... No Brasil, as pessoas têm 5, 6, 10 multas e não veem o impacto no preço do seguro. Aqui, o impacto é drástico. Existe algum lugar que as pessoas conseguem consultar quais são as regiões em que o seguro fica mais caro? Ou não? Ou só quando fala com a seguradora? Eu acho até que existem alguns websites. Se qualquer um pesquisar, eles vão encontrar alguma informação, mas não é informação precisa. Porque dentro de um território ruim, você tem subterritórios bons. Eu vou dar um exemplo. Etobicoke. Você tem vários pockets de Etobicoke aqui perto de Toronto. Vários pockets que são bons e vários pockets que são ruins. Então, eu não posso falar que Etobicoke é uma área ruim para seguro, porque você tem várias áreas boas e várias áreas ruins. O que determina uma área ser ruim não é o local em si, que é perigoso para dirigir, é sim a quantidade de motoristas que moram no bairro que tiveram acidente. Então, se você mora num postal code que você tem 2.000 motoristas que tiveram acidente, possivelmente aquele postal code vai ter um preço ruim, pior do que o outro. Então, não é a região em si, é o volume de motoristas que tiveram sinistros e que moram naquela região. Então, isso vai variando também, né, com o passar dos anos. Varia muito. Eu posso ter um preço ruim no postal code hoje, passou 2, 3 anos, meu preço melhora, porque os meus motoristas naquela região tiveram poucos acidentes. Tá? Mas North York, algumas regiões de Etobicoke, algumas regiões de Hamilton, Brampton, o preço é bem caro. London, Ontário, já foi muito bom o preço, hoje já não é grande coisa o preço. Né? Mas a multa é um transtorno, porque ela encarece um seguro que já é caro, né? Então, enfim, né? Eu queria falar sobre isso porque é um assunto bastante delicado e para quem vem novo aqui, está com o orçamento apertado e tentando, né, se estabelecer, você tomar 2 multas pode tornar o teu preço muito alto. É verdade. Né? Muito tomar alto. Cuidado mesmo. Tá bom, tá ótimo, bastante informação. Se você permitir, eu gostaria de tocar em outro assunto rapidinho. Tá? Sim, claro. Meu conselho, se você for mudar de um bairro para o outro, avise sua seguradora, liga para o seu broker e você fala, olha, estou querendo mudar para o bairro tal, o postal code é esse.
vê se meu preço vai ficar caro nesse postal code. Se o preço vai aumentar ou se vai abaixar. Porque eu já vi pessoas mudando de áreas para o seguro barato, muda para uma região sem desconhecer que naquela região o preço é muito caro. Aí o preço do seguro aumenta de uma vez só $1.000 por ano. Às vezes você vai mudar porque você vai procurar um aluguel um pouquinho mais barato, um negocinho, e acaba impactando em outras coisas aí. Vou dar um exemplo simples. Eu tive um caso recentemente que eu fiquei até com dó do cliente, mas eu não pude ajudar, não teve o que fazer. Ele mudou para a mesma rua, 2 quarteirões para baixo, em Toronto, e para o outro lado da rua. Estava do lado norte da rua, mudou para o lado sul da rua. Mesma rua. O preço dele aumentou $500. Porque nesse endereço novo dele, na mesma rua, ele cai num outro subterritório pior. Ou seja, os moradores daquele subterritório, eles têm um número de sinistros muito mais alto comparado com o postal code que ele estava antes. Então, uma mesma rua, dependendo do tamanho da rua, ela tem vários postal codes. Ou seja, cai no subterritório. Então, assim, mas isso daí, no final, acaba dando, sei lá, uns $40 por mês? 40, mas 40 não é pouco, não, né? 40, às você vezes, tem 2 carros, né? Você tem 2 carros, faz a conta. Então, assim, o meu conselho é liga para o seu broker antes de você assinar o contrato com o novo aluguel e pergunte, olha, esse aqui é o postal code do apartamento que eu estou querendo alugar ou da casa que eu quero alugar. Fica nesse... Não precisa nem dar o endereço completo. Apenas o postal code. Isso é suficiente para a gente colocar essa informação no sistema e o sistema vai informar que preço vai ser o preço seguro do seu carro naquele postal code. Entendi. Se o preço permanecer o mesmo, ótimo. Se baixar, melhor ainda. Mas você pode se surpreender com o aumento de preço de $500 ou $1.000 por ano a mais. Bastante. Caro. Né? Se você tem um carro um pouco mais caro, o seu seguro é um pouco mais caro, aí vai ficando pesado, e tem 2 carros, vai ficando pior. Bom. Eu tive um cliente que mudou de Oakville para Woodbridge. Ele ficou espantado com o preço do seguro do carro dele. Porque a região de Oakville, o preço é bom, é muito bom. Ele foi para Woodbridge, uma casa maior, melhor, etc. E o preço dele dobrou. Um carro só quase... ele estava pagando, acho que, $1.500 em Oakville. E em Woodbridge, o preço dele foi para $2.700, aproximadamente. Meu Deus, então pode ser bem impactante mesmo. Então, busque saber quanto vai custar seu seguro nesse novo postal code. Tá bom. Né? Obrigada pela informação, Carlos. Eu que agradeço a oportunidade. Quem quiser fazer contato, tem meu contato aí no e-mail, tá? E só nos chamar aqui, a gente vai poder tentar ajudar. A gente não consegue ajudar a todos, mas a gente tem conseguido ajudar bastante as pessoas. Então, tá bom. Então, muito obrigada novamente. E sucesso sempre aí para você. Muito obrigado. Para você também. Obrigada. Tchau, tchau. Até logo. Tchau.